No início de 2021, o Brasil ainda vivia sob o peso da pandemia, com rotinas alteradas, escolas fechadas e famílias confinadas em seus próprios conflitos. Foi nesse cenário que a história de Henry Borel Medeiros começou a ganhar contornos trágicos, ainda que, naquele momento, ninguém pudesse imaginar a dimensão que o caso alcançaria. Henry tinha apenas 4 anos de idade. Era descrito por familiares como um menino afetuoso, inteligente e muito ligado ao pai. Gostava de super-heróis, brincadeiras simples e de passar tempo com os avós. Como qualquer criança da sua idade, dependia integralmente dos adultos ao seu redor para proteção, cuidado e amor. Henry era filho de Leniel Borel e Monique Medeiros. Os pais estavam separados e a guarda da criança era compartilhada. Ele passava períodos alternados entre a casa do pai e a casa da mãe. Após a separação, Monique iniciou um relacionamento com o médico e então vereador do Rio de Janeiro, Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. A relação rapidamente se tornou séria e Henry passou a conviver com o novo companheiro da mãe no apartamento onde eles moravam, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. No início, externamente, a família aparentava normalidade. Jairinho era figura pública, médico e político, com carreira consolidada. Monique trabalhava na área da educação. O apartamento era confortável, localizado em um bairro de classe média alta. Nada, à primeira vista, indicava que ali se formava o ambiente que culminaria em uma das histórias mais chocantes do país. Mas, segundo relatos que viriam à tona posteriormente, o comportamento de Henry começou a mudar ao longo dos meses. Pessoas próximas perceberam que ele demonstrava medo em algumas situações. Em determinados momentos, teria chorado ao saber que precisaria voltar para a casa da mãe. O pai, Leniel, relataria mais tarde que o filho apresentava sinais físicos e comportamentais que lhe causavam preocupação, embora nem sempre houvesse elementos concretos para uma denúncia formal. Em alguns episódios, Henry teria dito frases desconexas que, após a tragédia, passaram a ser interpretadas sob outra perspectiva. A rotina da criança era dividida entre períodos com o pai e com a mãe. Nos dias que antecederam sua morte, Henry estava com Leniel. Segundo o pai, o menino apresentou episódios de enjoo e vômito pouco antes de retornar para a casa materna. Ainda assim, não havia indícios claros de que algo extremo estivesse prestes a acontecer. Era início de março de 2021. A data que marcaria para sempre essa história se aproximava silenciosamente. Na noite de 7 de março, Henry estava no apartamento da mãe e de Jairinho. O que exatamente ocorreu dentro daquele imóvel ainda seria objeto de intensas disputas judiciais e reconstruções periciais. O que se sabe é que na madrugada do dia 8 de março, o menino foi levado ao Hospital Barra d'Or já sem sinais vitais. A versão inicial, apresentada pelo casal aos médicos e, posteriormente, às autoridades, era a de que Henry teria sofrido um acidente doméstico. Segundo relataram, ele teria caído da cama durante a madrugada e somente horas depois perceberam que ele estava desacordado. Entretanto, desde os primeiros momentos, algo não parecia encaixar. Profissionais de saúde que atenderam a criança estranharam a gravidade das lesões em comparação com a narrativa apresentada. A equipe médica acionou as autoridades. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização de necropsia. E foi ali que o caso começou a tomar um rumo completamente diferente do que havia sido inicialmente contado. O laudo pericial indicou múltiplas lesões pelo corpo da criança. Havia sinais de hemorragia interna, laceração hepática e marcas compatíveis com agressões repetidas.
Os peritos apontaram que as lesões não eram compatíveis com uma simples queda da própria altura. O conjunto de traumas sugeria violência física intensa. A conclusão inicial afastava a hipótese de acidente doméstico. A partir desse momento, o que poderia ter sido tratado como uma fatalidade passou a ser investigado como possível homicídio. A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. O apartamento foi periciado, celulares foram apreendidos, testemunhas começaram a ser ouvidas, e à medida que os dias avançavam, novas informações surgiam, muitas delas contradizendo a versão apresentada por Monique e Jairinho. A imprensa rapidamente tomou conhecimento do caso. O fato de envolver uma criança de apenas 4 anos já causava comoção. A presença de um vereador e médico entre os investigados ampliava o impacto. O caso passou a dominar noticiários, programas policiais e debates públicos. A sociedade exigia respostas. Como uma criança poderia morrer dentro de casa sob os cuidados de 2 adultos em circunstâncias tão nebulosas? Enquanto isso, Leniel Borel enfrentava o luto e a perplexidade. Em entrevistas posteriores, relataria que jamais imaginou que algo tão grave pudesse acontecer. Ele passou a cobrar celeridade nas investigações e a questionar a versão apresentada pela mãe de Henry e por Jairinho. A dor pessoal se misturava à indignação pública. Os primeiros depoimentos coletados pela polícia começaram a revelar possíveis inconsistências. Horários divergentes, explicações pouco convincentes, lacunas na narrativa daquela madrugada. Além disso, surgiram relatos de pessoas que afirmavam já ter presenciado comportamentos agressivos de Jairinho em relação à criança. Mensagens trocadas entre funcionários e familiares passaram a ser analisadas com atenção. A investigação ganhava complexidade. Não se tratava apenas de entender o que aconteceu naquela madrugada específica, mas de reconstruir todo o contexto anterior. Havia indícios de que Henry poderia ter sido vítima de agressões anteriores. Se isso fosse confirmado, a tragédia não teria sido um evento isolado, mas o desfecho de uma sequência de episódios de violência. Nesse ponto da história, o país acompanhava cada atualização com tensão crescente. A imagem de um menino de 4 anos, sorridente em fotografias, contrastava brutalmente com os detalhes técnicos descritos nos laudos periciais. A confiança depositada nos adultos responsáveis por sua proteção era colocada em xeque. O caso deixava de ser apenas um inquérito policial e se transformava em um debate nacional sobre violência infantil, responsabilidade parental e falhas de proteção. Mas ao longo dessa história, uma pergunta que ecoava em toda parte era: o que realmente aconteceu dentro daquele apartamento na madrugada de 8 de março de 2021? A resposta exigiria uma investigação minuciosa, repleta de perícias técnicas, confrontos de versões e revelações perturbadoras. E à medida que os investigadores aprofundavam as apurações, uma narrativa muito mais sombria começava a se desenhar. Nos dias seguintes à morte de Henry, a investigação passou a avançar com intensidade. A Polícia Civil concentrou esforços na análise técnica do laudo de necropsia e na reconstrução detalhada da madrugada de 8 de março. O documento do Instituto Médico Legal foi contundente. Henry apresentava diversas lesões espalhadas pelo corpo, incluindo hematomas na cabeça, no tórax e nas pernas. A causa da morte foi apontada como hemorragia interna decorrente de laceração hepática, causada por ação contundente. Em termos simples, o fígado da criança havia sido rompido por um impacto extremamente forte. Peritos explicaram que uma queda da própria altura, como a alegada pelos responsáveis, dificilmente produziria aquele conjunto de lesões. O padrão dos traumas indicava múltiplos golpes e não um único acidente.
Além disso, havia indícios de que algumas marcas no corpo não eram recentes, sugerindo que agressões anteriores poderiam ter ocorrido dias antes. Com base nesses elementos, a linha de investigação se consolidou em torno da hipótese de homicídio. O apartamento onde Henry morava com a mãe e Jairinho foi minuciosamente periciado. A cama de onde ele supostamente teria caído foi analisada. A altura do móvel foi medida. Simulações foram realizadas para verificar se uma queda daquela posição poderia provocar os danos descritos no laudo. Os resultados reforçaram as suspeitas. A versão do acidente não se sustentava tecnicamente. Enquanto isso, depoimentos começaram a revelar um histórico preocupante. A babá, que trabalhava para a família, relatou à polícia que presenciou episódios em que Jairinho teria sido ríspido e agressivo com Henry. Segundo ela, em algumas ocasiões, o menino teria sido alvo de puxões, broncas excessivas e até atitudes físicas que ultrapassavam o limite de uma simples repreensão. Ela afirmou também que Henry demonstrava medo do padrasto e, em certos momentos, tentava se esconder quando o via irritado. Mensagens extraídas de celulares começaram a ser analisadas por peritos em tecnologia. Conversas trocadas entre Monique e pessoas próximas revelavam discussões sobre o comportamento de Henry e sobre tensões na rotina doméstica. Em algumas mensagens, havia menções a dificuldades na relação entre a criança e Jairinho. A polícia passou a investigar se havia um padrão de violência que vinha sendo ocultado. Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi a linha do tempo da madrugada. De acordo com a versão inicial do casal, Henry teria acordado por volta das 3 da manhã, caído da cama e sido colocado novamente para dormir. Apenas horas depois, perceberam que ele estava desacordado. No entanto, análises técnicas indicaram que a morte poderia ter ocorrido antes do horário informado. Isso levantou suspeitas de que a criança já estivesse sem vida quando foi levada ao hospital. A equipe médica do hospital também prestou depoimento. Profissionais relataram que Henry chegou à unidade já sem sinais vitais e com o corpo apresentando rigidez incompatível com o horário descrito pelos responsáveis. Alguns médicos afirmaram que, ao examinarem a criança, perceberam imediatamente que não se tratava de um simples acidente doméstico. A gravidade das lesões era evidente. Com a repercussão nacional do caso, a pressão pública aumentava. Programas de televisão discutiam diariamente os desdobramentos. Especialistas em perícia comentavam os detalhes técnicos. Advogados analisavam as possíveis qualificadoras do crime. A sociedade acompanhava cada nova informação com indignação crescente. No centro de tudo estavam duas figuras, Monique Medeiros e Dr. Jairinho. Ambos passaram a ser ouvidos formalmente pela polícia. Jairinho negou qualquer agressão e afirmou que sempre tratou Henry com carinho. Sustentou que a queda da cama havia sido um acidente infeliz. Monique, por sua vez, manteve a versão apresentada inicialmente, embora em alguns momentos seu relato apresentasse pequenas variações quanto aos horários e circunstâncias. Essas divergências passaram a ser confrontadas pelos investigadores. Pequenos detalhes, como quem acordou primeiro, quem encontrou Henry desacordado, quem decidiu levá-lo ao hospital, tornaram-se pontos cruciais. Em casos dessa natureza, inconsistências podem revelar muito mais do que aparentam. Paralelamente, surgiram informações sobre o histórico de Jairinho em relacionamentos anteriores. Algumas mulheres relataram comportamentos agressivos dele em contextos familiares passados. Embora esses relatos não fossem, por si só, prova do que ocorreu com Henry, passaram a compor o pano de fundo psicológico que a investigação considerava relevante. O pai de Henry, Leniel, começou a se manifestar publicamente com mais frequência.
Ele declarou que o filho havia demonstrado medo em ocasiões anteriores e que já tinha preocupações sobre a convivência com o padrasto. Em entrevistas, sua dor era evidente, mas também havia determinação em buscar justiça. Ele passou a cobrar respostas rápidas das autoridades e a questionar diretamente a versão apresentada por Monique. À medida que os dias se transformavam em semanas, o inquérito reunia elementos cada vez mais sólidos. O conjunto probatório indicava que Henry não foi vítima de um acidente isolado. Havia sinais de violência reiterada, possível omissão de socorro adequado e tentativa de sustentar uma narrativa incompatível com os laudos técnicos. A sociedade, que inicialmente acompanhava o caso com perplexidade, começou a formar uma convicção quase unânime de que algo muito grave havia ocorrido dentro daquele apartamento. A confiança na palavra dos responsáveis se desgastava a cada nova revelação. A investigação já não tratava o caso como suspeita remota de crime, mas como um homicídio com fortes indícios de autoria. Restava saber qual teria sido o papel exato de cada adulto naquela madrugada e, principalmente, se a violência que matou Henry foi um ato isolado ou o culminar de uma sequência de agressões silenciosas. A resposta começava a se desenhar nos bastidores da polícia, e os próximos passos mudariam definitivamente o rumo do caso. À medida que o inquérito avançava, os investigadores passaram a reconstruir não apenas a madrugada da morte, mas toda a rotina de Henry nas semanas anteriores. O foco deixou de ser exclusivamente o momento final e se expandiu para entender o ambiente em que a criança vivia. Era preciso saber se havia sinais ignorados, pedidos de ajuda não ouvidos, comportamentos que, vistos isoladamente, pareciam pequenos, mas que juntos formavam um padrão. Relatos colhidos pela polícia começaram a desenhar um cenário inquietante. A babá voltou a depor, dessa vez com mais detalhes. Ela afirmou que, em diversas ocasiões, Henry parecia tenso quando Jairinho estava por perto. Contou que já presenciou o vereador irritado com a criança por motivos considerados banais, como brincadeiras ou pequenas desobediências típicas da idade. Segundo ela, o tom de voz era duro e o ambiente ficava pesado. Havia momentos em que Henry chorava, de forma intensa, após interações com o padrasto. A investigação também passou a analisar registros de atendimento médico anteriores. Em pelo menos uma ocasião anterior à morte, Henry foi levado a uma unidade de saúde com queixas físicas. Os investigadores queriam saber se aquelas consultas poderiam estar relacionadas a possíveis agressões. Embora nem todos os registros apontassem claramente para a violência, o conjunto de informações começou a levantar suspeitas de que o menino poderia estar sendo submetido a episódios recorrentes de maus-tratos. Outro elemento relevante foi a análise de mensagens trocadas entre Monique e pessoas próximas. Conversas extraídas dos celulares revelavam tensões domésticas. Em determinados diálogos, Monique mencionava dificuldades na convivência entre Jairinho e o filho. Em alguns momentos, parecia minimizar conflitos. Em outros, demonstrava preocupação com o comportamento do companheiro. A polícia passou a questionar até que ponto ela tinha ciência de possíveis agressões e qual teria sido sua postura diante disso. Paralelamente, o comportamento de Monique após a morte do filho também passou a ser examinado. Investigadores observaram detalhes em entrevistas concedidas por ela à imprensa, inconsistências em declarações e atitudes que levantaram dúvidas. Em determinado momento, ela afirmou que dormia profundamente quando o suposto acidente ocorreu. Em outro, indicou ter acordado com um barulho. Pequenas variações que, isoladamente, poderiam parecer irrelevantes, mas que, somadas, enfraqueciam a credibilidade da narrativa. A linha do tempo da madrugada foi reconstituída com base em dados técnicos,
como registros de elevador do prédio, câmeras de segurança e horários de ligações telefônicas. Descobriu-se que houve um intervalo considerável entre o momento em que Henry teria sofrido a suposta queda e o instante em que foi levado ao hospital. Esse intervalo passou a ser interpretado como possível omissão de socorro imediato. A pergunta central era: por que demoraram tanto para buscar ajuda? Peritos também analisaram o posicionamento do corpo, a dinâmica dos ferimentos e o padrão de lesões internas. Especialistas explicaram que a laceração hepática encontrada no laudo indicava um impacto extremamente forte, compatível com um soco ou chute vigoroso na região abdominal. Não se tratava de algo que poderia ser causado por uma simples queda da cama, ainda que de uma altura considerável. Além disso, a presença de múltiplos hematomas sugeria repetição de agressões. Com base nesses elementos, a polícia começou a considerar a hipótese de que Henry teria sido agredido horas antes de sua morte, possivelmente ainda acordado. A teoria de que ele foi colocado para dormir já gravemente ferido passou a ganhar força. Se isso fosse confirmado, significaria que houve consciência da gravidade da situação e, ainda assim, ausência de socorro imediato. Enquanto a investigação se aprofundava, novas denúncias envolvendo Jairinho vieram à tona. Ex-companheiras relataram à imprensa episódios de comportamento agressivo em contextos familiares anteriores. Algumas mencionaram que seus próprios filhos teriam sido tratados com rispidez excessiva por ele. Embora esses relatos não fossem automaticamente provas no caso Henry, ajudaram a compor um perfil que os investigadores passaram a avaliar com atenção. A figura pública de Jairinho começou a ruir. Pressionado politicamente e socialmente, ele passou a ser alvo de críticas intensas. O Conselho de Ética da Câmara Municipal iniciou procedimentos para apurar sua conduta. A sociedade já não discutia apenas a morte de uma criança, mas também a responsabilidade de um representante eleito acusado de um crime brutal. No centro dessa espiral de revelações estava a relação entre Monique e Jairinho. A polícia começou a investigar se ela poderia ter sido apenas omissa ou se teria participado ativamente das agressões. Mensagens analisadas indicavam que, em algumas situações, ela defendia o companheiro diante de críticas externas. Em outras, parecia dividida entre proteger o relacionamento e proteger o filho. A tensão aumentava a cada nova diligência. A opinião pública pressionava por prisões. Especialistas jurídicos debatiam a possibilidade de qualificadoras como motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. A idade de Henry, apenas 4 anos, tornava qualquer argumento de reação ou resistência praticamente inexistente. Internamente, a polícia já avaliava que havia elementos suficientes para avançar para uma medida mais drástica. O conjunto probatório indicava fortes indícios de autoria e materialidade do crime. Restava decidir o momento adequado para agir. A investigação deixa de ser apenas uma apuração técnica e passa a caminhar para a responsabilização formal. A pergunta já não era mais se houve crime, mas quem, dentro daquele apartamento, desferiu os golpes fatais e quem, sabendo da violência, escolheu não impedir. O próximo movimento das autoridades mudaria definitivamente o destino dos envolvidos e transformaria o caso em um dos mais emblemáticos da história recente do país. Com o avanço das investigações e o acúmulo de elementos técnicos e testemunhais, a Polícia Civil passou a considerar que havia base suficiente para solicitar a prisão preventiva dos 2 principais investigados. O conjunto probatório indicava não apenas indícios de homicídio, mas também a possibilidade de que houvesse tentativa de ocultação da verdade e alinhamento prévio de versões.
para os investigadores, a manutenção dos dois em liberdade poderia representar risco à instrução criminal. No dia 8 de abril de 2021, exatamente um mês após a morte de Henry, a polícia cumpriu mandados de prisão preventiva contra Monique Medeiros e Dr. Jairinho. A decisão judicial apontava indícios consistentes de que a criança foi vítima de agressões físicas e que os responsáveis apresentaram versão incompatível com os laudos periciais. A prisão teve forte repercussão nacional. As imagens do momento em que ambos foram conduzidos pelas autoridades circularam amplamente na imprensa. A partir dali, o caso entrou em uma nova fase. A investigação já não buscava apenas esclarecer o que aconteceu, mas consolidar a denúncia formal com base em provas robustas. O Ministério Público passou a trabalhar em conjunto com a polícia para estruturar a acusação. A tese central indicava que Henry foi submetido a agressões intensas dentro do apartamento e que não recebeu socorro imediato adequado, mesmo diante da gravidade dos ferimentos. A denúncia, apresentada pelo Ministério Público, foi contundente. Jairinho foi acusado de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Segundo os promotores, as agressões teriam ocorrido em contexto de irritação com o comportamento da criança, o que caracterizaria motivo fútil ou torpe. A forma como os golpes foram desferidos e a intensidade da violência sustentariam a qualificadora de meio cruel. E a idade de Henry tornava evidente sua incapacidade de se defender. Monique também foi denunciada por homicídio sob a alegação de que teria participado ou, no mínimo, se omitido de forma dolosa diante das agressões. A acusação sustentava que ela tinha conhecimento do histórico de violência e que, naquela madrugada, não tomou as medidas necessárias para impedir o desfecho fatal. Além disso, ambos foram denunciados por fraude processual, sob a suspeita de que tentaram alterar a cena ou alinhar versões para simular um acidente. Enquanto a denúncia ganhava forma jurídica, novos detalhes vinham à tona. Peritos analisaram o colchão da cama, o chão do quarto e outros objetos do apartamento em busca de vestígios biológicos. Foram identificadas manchas compatíveis com sangue humano, embora nem todos os vestígios fossem conclusivos quanto à dinâmica exata das agressões. Ainda assim, o conjunto reforçava a tese de violência ocorrida no interior do imóvel. Outro ponto relevante foi a análise de registros de elevador e câmeras de segurança do prédio. As imagens mostravam o momento em que o casal deixou o apartamento com Henry, já desacordado. Especialistas destacaram que, naquele instante, não havia sinais visíveis de urgência extrema na postura dos adultos, algo que gerou debates públicos intensos. Embora seja difícil interpretar emoções em imagens de baixa resolução, o comportamento observado foi considerado pela acusação como indício de que a gravidade da situação já era conhecida. Durante os interrogatórios formais, Jairinho manteve a versão do acidente, negou qualquer agressão e afirmou que sempre cuidou de Henry como se fosse seu próprio filho. Sustentou que a queda da cama teria sido suficiente para causar os ferimentos, ainda que os laudos técnicos contradissessem essa hipótese. Monique, por sua vez, passou a apresentar uma narrativa mais complexa. Em determinado momento, sua defesa sugeriu que ela poderia ter sido manipulada psicologicamente pelo companheiro, insinuando que teria agido sob influência ou medo. Essa linha defensiva abriu espaço para uma nova dimensão do caso, a análise do possível contexto de violência psicológica e controle dentro da relação do casal.
A defesa de Monique começou a argumentar que ela poderia ter sido vítima de um relacionamento abusivo, o que teria comprometido sua capacidade de reação e julgamento. A promotoria, entretanto, contestou essa tese, apontando mensagens e comportamentos que indicariam consciência e participação ativa na manutenção da versão apresentada às autoridades. A prisão preventiva de ambos foi mantida sob o argumento de garantia da ordem pública e da instrução criminal. O caso já estava consolidado como um dos mais impactantes do país. Debates sobre violência infantil, omissão parental e responsabilidade de cuidadores dominavam programas de televisão e redes sociais. A imagem de Henry, sorridente em fotografias divulgadas pela família paterna, tornava-se símbolo de uma tragédia que mobilizou milhões de pessoas. No âmbito político, Jairinho enfrentou o processo disciplinar que culminaria na cassação de seu mandato de vereador. A decisão representou um marco simbólico importante, demonstrando que as consequências extrapolavam a esfera criminal. Sua trajetória pública estava profundamente comprometida. À medida que o processo judicial avançava, audiências preliminares começaram a ser realizadas. Testemunhas foram ouvidas sob compromisso legal. A babá reafirmou seus relatos sobre episódios de agressividade. Profissionais de saúde detalharam as condições em que Henry chegou ao hospital. Peritos explicaram tecnicamente por que a hipótese de acidente não se sustentava. As suspeitas se transformam em acusações formais e prisões. O caso deixa definitivamente o campo da dúvida inicial e entra no terreno do confronto jurídico. A partir daqui, a narrativa passa a girar em torno de estratégias de defesa, confrontos de provas e disputas intensas dentro do sistema de justiça. O destino dos acusados dependeria da capacidade de cada lado de sustentar sua versão diante de um conjunto probatório cada vez mais detalhado e escrutinado. Com a denúncia aceita pela Justiça, o caso entrou oficialmente na fase processual. O juiz responsável entendeu que havia indícios suficientes de autoria e materialidade para que Monique Medeiros e Jairinho respondessem por homicídio qualificado. A partir desse momento, o processo passou a caminhar com uma série de audiências, produção de provas complementares e embates técnicos entre acusação e defesa. A estratégia do Ministério Público era consolidar a narrativa de que Henry foi vítima de uma sequência de agressões dentro do apartamento e que, na madrugada de 8 de março, sofreu o golpe fatal que rompeu seu fígado. Para isso, os promotores reforçaram a importância do laudo do Instituto Médico Legal, considerado a espinha dorsal da acusação. Peritos foram chamados a detalhar em linguagem técnica como se deu a lesão hepática, explicando que o órgão da criança apresentava ruptura compatível com impacto direto e extremamente violento. Especialistas também esclareceram que a força necessária para causar aquele tipo de dano em uma criança de 4 anos é significativa. Não se tratava de algo que pudesse ocorrer por uma queda simples da cama. Além disso, o conjunto de lesões espalhadas pelo corpo indicava repetição de agressões. Para a acusação, isso afastava definitivamente qualquer hipótese de acidente doméstico isolado. A defesa de Jairinho passou a trabalhar em 2 frentes principais. A primeira era tentar desqualificar o laudo pericial, sugerindo que haveria margem de interpretação nos exames. Advogados argumentaram que a necropsia poderia não ter considerado todas as variáveis possíveis e que quedas podem, em circunstâncias raras, produzir lesões graves. A segunda frente era sustentar que não havia prova direta de que ele desferiu qualquer golpe, baseando-se na ausência de testemunhas presenciais do momento exato das agressões. Já a defesa de Monique adotou uma linha diferente.
Em determinado momento, passou a alegar que ela vivia sob influência psicológica intensa de Jairinho, insinuando um cenário de manipulação emocional e possível relacionamento abusivo. A tese buscava reduzir sua responsabilidade penal, sustentando que ela teria sido induzida a acreditar na versão do acidente e que não tinha plena consciência da gravidade das lesões quando decidiu levá-lo ao hospital. Essa divergência de estratégias começou a evidenciar um possível conflito de interesses entre os dois réus. Embora, inicialmente, mantivessem uma narrativa alinhada, com o passar do tempo, as defesas passaram a atuar de maneira cada vez mais independente. Isso gerou especulações públicas sobre eventual tentativa de atribuição mútua de responsabilidade. Durante as audiências, a babá voltou a relatar episódios anteriores de agressividade. Ela descreveu momentos em que Henry teria sido tratado com hostilidade e afirmou que o ambiente ficava tenso quando Jairinho se irritava. A defesa tentou desqualificar seu depoimento, sugerindo contradições e possível influência emocional após a morte da criança. Ainda assim, o testemunho contribuiu para reforçar a tese de que havia um histórico de violência. O pai de Henry, Leniel Borel, também foi ouvido. Em seu depoimento, falou sobre mudanças comportamentais que percebeu no filho nos meses anteriores à morte. Relatou episódios de choro, resistência em voltar para a casa da mãe e frases que, à luz dos acontecimentos, passaram a ser interpretadas como possíveis indícios de sofrimento. Sua fala teve forte impacto emocional, tanto no processo quanto na opinião pública. Enquanto isso, peritos complementares foram acionados para analisar novamente os vestígios do apartamento. A defesa solicitou exames adicionais, tentando identificar qualquer elemento que pudesse sustentar a hipótese de acidente. No entanto, os laudos complementares mantiveram a conclusão original. As lesões eram compatíveis com agressões contundentes. Outro ponto debatido intensamente foi o tempo de socorro. A acusação sustentava que houve demora injustificável entre o momento das agressões e a ida ao hospital. Especialistas médicos afirmaram que em casos de hemorragia interna grave, cada minuto pode ser determinante. A defesa argumentou que os réus não tinham conhecimento técnico suficiente para identificar a gravidade da situação e que acreditavam tratar-se de algo menos sério. O caso também passou a envolver discussões jurídicas sobre qualificadoras. A impossibilidade de defesa da vítima era praticamente incontroversa, dada a idade da criança. O meio cruel foi sustentado com base na intensidade das agressões. Já o motivo torpe foi associado à hipótese de que o crime teria sido motivado por irritação banal diante do comportamento infantil. Enquanto o processo se desenrolava, Jairinho enfrentou consequências políticas definitivas. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro votou pela cassação de seu mandato. A decisão simbolizou o colapso de sua carreira pública e reforçou o peso social das acusações. Ele passou a responder apenas como cidadão comum diante da justiça criminal. A opinião pública continuava acompanhando cada etapa. Programas de televisão analisavam trechos das audiências. Especialistas debatiam a robustez das provas. O caso se tornou referência nacional quando o assunto era violência contra crianças e responsabilidade de cuidadores. A partir daqui, a batalha deixa de ser apenas investigativa e se transforma em disputa técnica dentro do tribunal. A decisão final dependeria da capacidade da acusação de convencer o judiciário de que as provas formavam um conjunto coerente e inequívoco, e da habilidade da defesa em criar dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos. O destino dos réus começava a ser moldado por cada depoimento, cada laudo e cada argumento apresentado em juízo.
Com o avanço da instrução criminal, o processo começou a ganhar densidade técnica e emocional. Cada audiência acrescentava novas camadas à reconstrução dos acontecimentos. O foco agora não era apenas provar que Henry morreu em decorrência de agressões, mas estabelecer com precisão quem desferiu os golpes e qual foi o grau de participação de cada réu. Um dos pontos centrais passou a ser a dinâmica exata das lesões. Peritos foram chamados novamente para explicar de forma didática como a laceração hepática se desenvolve. O fígado é um órgão altamente vascularizado e sua ruptura provoca hemorragia interna severa. Especialistas esclareceram que, em uma criança de 4 anos, a força necessária para causar tal dano dificilmente passaria despercebida. A vítima provavelmente sentiria dor intensa, apresentaria sinais visíveis de sofrimento e não conseguiria simplesmente voltar a dormir, como sugeria a versão do acidente. A acusação passou a sustentar que Henry teria sido agredido ainda acordado e que, após sofrer o trauma abdominal, entrou em processo de deterioração progressiva. Argumentava-se que a demora para buscar atendimento médico foi determinante para o desfecho fatal. Segundo essa linha, mesmo que o golpe tivesse sido único, a ausência de socorro imediato agravou irreversivelmente a situação. Nesse ponto, a defesa intensificou seus esforços para questionar a cronologia proposta pela acusação. Advogados tentaram argumentar que a janela de tempo entre a agressão e a morte poderia ser menor do que o estimado, o que reduziria a possibilidade de percepção clara da gravidade do quadro. Também buscaram levantar hipóteses alternativas para explicar algumas lesões, embora nenhuma delas tenha conseguido afastar o núcleo central do laudo: a ruptura hepática causada por ação contundente. Paralelamente, a relação entre Monique e Jairinho começou a se deteriorar publicamente. Informações surgiram de que os dois já não mantinham contato frequente. As estratégias defensivas divergiam cada vez mais. Enquanto a defesa dele insistia na tese do acidente, a dela passou a explorar de forma mais explícita a narrativa de que teria sido psicologicamente dominada, insinuando que poderia ter sido induzida a sustentar uma versão que não correspondia integralmente à realidade. Essa mudança de tom foi interpretada por analistas jurídicos como possível tentativa de dissociar responsabilidades. Em casos de coautoria, a definição do grau de participação é crucial. Se ficasse comprovado que apenas um dos réus desferiu os golpes e que o outro apenas se omitiu, as consequências penais poderiam ser distintas. Por isso, cada palavra dita em audiência passou a ter peso estratégico significativo. O pai de Henry continuava acompanhando cada etapa do processo. Sua postura pública era firme. Ele defendia que ambos deveriam ser responsabilizados de forma exemplar. Em entrevistas, reafirmava que o filho demonstrava sinais de medo anteriormente e que acredita que houve violência reiterada antes da madrugada fatal. Sua presença constante mantinha o caso em evidência e reforçava o apelo emocional junto à opinião pública. Durante essa fase, também surgiram debates sobre possíveis tentativas de fraude processual. A acusação sustentava que houve alinhamento de versões entre os réus antes da chegada ao hospital. Argumentava-se que a narrativa da queda teria sido construída para simular um acidente e afastar suspeitas imediatas. A defesa, por outro lado, afirmava que o relato foi espontâneo e baseado na percepção real dos fatos naquele momento. A análise de aparelhos celulares continuou a produzir elementos relevantes. Conversas recuperadas indicavam tensões domésticas anteriores, mas também revelavam momentos de aparente normalidade. Esse contraste gerava discussões sobre a dinâmica psicológica do ambiente familiar.
Especialistas em comportamento foram consultados para avaliar se havia indícios de ciclo de violência típico de contextos de abuso. À medida que o processo se aproximava da fase de decisão sobre o envio ao júri popular, o juiz responsável avaliava se os indícios eram suficientes para submeter os réus ao julgamento por um conselho de jurados. Em crimes dolosos contra a vida, a Constituição brasileira prevê julgamento pelo tribunal do júri quando há indícios mínimos de autoria e materialidade. O magistrado concluiu que havia elementos suficientes para a pronúncia. Isso significava que Monique e Jairinho seriam levados a julgamento pelo júri popular. A decisão representou um marco importante. O caso deixava a fase de instrução preliminar e passava a caminhar para o julgamento definitivo, onde cidadãos comuns teriam a responsabilidade de decidir sobre culpa ou inocência. A pronúncia reforçou as qualificadoras apresentadas na denúncia, incluindo meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. A tese de motivo torpe também foi mantida. Para a acusação, isso consolidava a gravidade do quadro. Para a defesa, significava a necessidade de intensificar ainda mais a construção de dúvida razoável. A partir daqui, o destino dos acusados dependeria não apenas de argumentos técnicos, mas da capacidade de convencer um grupo de jurados. A narrativa construída ao longo de meses seria apresentada de forma concentrada, dramática e estratégica. O julgamento não seria apenas jurídico, seria também simbólico, representando a resposta da sociedade diante de uma das mortes mais impactantes da história recente do país. A decisão de levar o caso a júri popular elevou o nível de tensão a um novo patamar. A partir daquele momento, cada movimento das partes passou a ser calculado pensando na percepção de 7 jurados leigos que, em breve, teriam a responsabilidade de decidir sobre culpa ou inocência. O processo deixou de ser apenas um embate técnico entre promotores e advogados e passou a envolver também estratégia narrativa, construção de imagem e disputa de credibilidade. Antes mesmo da data do julgamento ser definida, uma série de recursos foi apresentada pelas defesas. Advogados tentaram anular provas, questionar trechos de laudos e discutir a validade de determinados depoimentos. Argumentaram que houve excesso de exposição midiática, o que poderia comprometer a imparcialidade do júri. A acusação rebateu afirmando que a repercussão pública não invalida provas técnicas robustas e que o processo seguiu todos os ritos legais. Enquanto os trâmites processuais se desenrolavam, o caso continuava gerando forte mobilização social. O nome de Henry se tornou símbolo de campanhas contra a violência infantil, debates sobre a responsabilidade de padrastos e madrastas, sinais de abuso e mecanismos de proteção à infância ganharam espaço. A tragédia ultrapassava os limites do tribunal e provocava reflexão coletiva. Nos bastidores jurídicos, a preparação para o júri envolvia a análise minuciosa de cada detalhe. A acusação organizava a sequência de provas que seriam apresentadas aos jurados: laudos periciais, depoimentos de médicos, relatos da babá, mensagens extraídas de celulares e registros de câmeras do prédio. O objetivo era construir uma narrativa lógica e consistente, demonstrando que a hipótese de acidente não se sustentava diante do conjunto probatório. A defesa de Jairinho preparava sua estratégia, enfatizando a ausência de testemunha ocular do momento exato das agressões. Buscava destacar que, embora os laudos apontassem violência, não havia prova direta de que ele foi o autor dos golpes. Tentaria convencer os jurados de que havia margem para dúvida razoável, elemento fundamental no direito penal.
Já a defesa de Monique intensificou a tese de vulnerabilidade psicológica. Argumentava que ela poderia ter sido manipulada, que vivia sob influência emocional e que não tinha plena compreensão da gravidade da situação naquela madrugada. Essa estratégia buscava diferenciar seu grau de responsabilidade em relação ao do companheiro. Durante esse período, surgiram discussões sobre a possibilidade de desmembramento do julgamento, permitindo que cada réu fosse julgado separadamente. A questão envolvia aspectos técnicos e estratégicos, já que julgamentos conjuntos podem influenciar a percepção dos jurados sobre a dinâmica entre os acusados. A figura de Leniel Borel continuava presente. Ele acompanhava cada decisão judicial e se posicionava publicamente. Sua dor se transformou em militância por justiça. Em entrevistas, reafirmava que o filho não morreu por acidente e que acreditava na responsabilização de ambos. Sua postura mantinha o caso vivo no debate público. Enquanto isso, especialistas analisavam o impacto das provas técnicas. A ruptura do fígado permanecia como ponto central. Peritos reforçavam que o tipo de lesão exigia força significativa e impacto direcionado. A multiplicidade de hematomas indicava que a violência não foi episódica, mas possivelmente reiterada. A proximidade do júri trazia também um componente emocional intenso. O julgamento envolveria a exposição detalhada das lesões sofridas por uma criança de 4 anos. Fotografias periciais, descrições médicas e reconstruções da cena seriam apresentadas diante de jurados e familiares. O ambiente prometia ser carregado. Além do aspecto criminal, o caso já havia deixado marcas profundas na vida dos envolvidos. Jairinho perdera o mandato e sua carreira política estava encerrada. Monique enfrentava isolamento social e ruptura de vínculos. Ambos permaneciam presos preventivamente enquanto aguardavam o julgamento. A sociedade aguardava o desfecho. A acusação confiava na força das provas técnicas. A defesa apostava na existência de lacunas e na construção de dúvida. Em breve, um grupo de jurados teria que responder às perguntas fundamentais. Henry foi vítima de homicídio? Se sim, quem é responsável? E qual foi o papel de cada um naquela madrugada que mudou para sempre a vida de todos os envolvidos? À medida que o processo avançava para a fase final, o nome de Henry Borel já não era apenas o de uma vítima em um processo criminal. Tornou-se símbolo de um debate nacional sobre proteção à infância, responsabilidade de adultos responsáveis por crianças e os sinais que muitas vezes antecedem tragédias silenciosas. O caso caminhava para o Tribunal do Júri no Rio de Janeiro, onde 7 jurados teriam a responsabilidade de decidir sobre a acusação contra Jairo Souza Santos Júnior e Monique Medeiros. A expectativa era de um julgamento longo, tecnicamente complexo e emocionalmente intenso. Depois de meses de investigação, perícias, depoimentos e embates jurídicos, tudo se concentraria em poucos dias de exposição oral diante de cidadãos comuns. A acusação preparava uma linha narrativa baseada na força dos laudos periciais, destacando que as lesões identificadas no corpo da criança eram incompatíveis com a hipótese de uma simples queda da cama. A ruptura do fígado, os múltiplos hematomas e a conclusão técnica de que houve ação contundente direcionada formavam o núcleo central da argumentação. Além disso, as contradições nas versões apresentadas pelo casal nas primeiras horas após a morte seriam exploradas para questionar a credibilidade dos relatos. A defesa, por sua vez, apostava na ausência de testemunha ocular do momento exato das agressões. Argumentaria que, embora existam conclusões periciais, não há prova direta que registre a ação em si.
No caso de Monique, a estratégia também envolvia sustentar que ela poderia ter vivido sob influência emocional intensa, tentando afastar a intenção criminosa ou, ao menos, reduzir sua responsabilidade. Enquanto isso, a repercussão pública continuava intensa. O caso havia tomado proporções nacionais, gerando debates sobre violência infantil e responsabilidade de adultos no ambiente doméstico. Especialistas discutiam se a ampla cobertura da imprensa poderia impactar a percepção dos jurados, embora formalmente a decisão devesse se basear exclusivamente nas provas apresentadas em plenário. Durante todo esse período, os réus permaneceram presos preventivamente. A trajetória política de Jairinho já estava encerrada e Monique enfrentava forte rejeição social. Paralelamente, o pai de Henry mantinha presença ativa no debate público, acompanhando cada etapa do processo e reafirmando sua busca por justiça. A proximidade do julgamento trazia também um peso emocional evidente. Fotografias periciais, descrições médicas detalhadas e reconstruções técnicas seriam apresentadas diante dos jurados. Não seria apenas um julgamento jurídico, mas um confronto direto com a brutalidade descrita nos autos. Depois de meses de investigação e disputas judiciais, tudo se aproximava do momento decisivo. 7 pessoas, escolhidas entre cidadãos comuns, teriam que responder às perguntas centrais. Houve homicídio? Quem foi responsável? E qual foi o papel de cada acusado naquela madrugada? Com a proximidade do julgamento, o processo entrou em uma fase decisiva. A Justiça confirmou que Jairo Souza Santos Júnior e Monique Medeiros iriam a júri popular pela morte de Henry Borel. A pronúncia consolidou o entendimento de que havia indícios suficientes de autoria e materialidade para que o caso fosse analisado por jurados. A decisão judicial reforçou pontos centrais já apresentados ao longo da investigação. A conclusão pericial de que as lesões eram incompatíveis com uma queda acidental, a presença de múltiplos hematomas e a narrativa considerada inconsistente nas primeiras versões apresentadas pelo casal. Para o judiciário, o conjunto probatório justificava a submissão do caso ao tribunal do júri. A partir daí, a batalha jurídica se intensificou. A defesa apresentou recursos tentando reverter ou ao menos modificar a decisão de levar os réus a julgamento. Argumentou que havia fragilidades na interpretação das provas técnicas e sustentou que o processo estaria sendo conduzido sob forte pressão da opinião pública. A acusação, por outro lado, manteve a posição de que os laudos eram claros e que as circunstâncias apontavam para a ação violenta deliberada. Durante esse período, outro ponto ganhou destaque: a discussão sobre a dinâmica exata dos acontecimentos na madrugada da morte. A acusação sustentava que houve agressões repetidas e que a lesão fatal foi resultado de violência intencional. A defesa insistia que não havia prova direta do momento da suposta agressão fatal, buscando introduzir dúvida razoável na narrativa acusatória. Enquanto os recursos tramitavam, os réus permaneceram presos preventivamente. O judiciário entendeu que ainda estavam presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão, incluindo a gravidade do caso e a necessidade de garantir a ordem pública. Do lado de fora dos tribunais, o pai de Henry continuava acompanhando cada decisão. A mobilização social em torno do caso não diminuiu. A morte da criança já havia provocado debates sobre mecanismos de proteção infantil e sobre a identificação precoce de sinais de violência dentro de casa. O caso, que começou com a hipótese de um acidente doméstico, havia se transformado em um dos processos criminais mais acompanhados do país. A cada decisão judicial, aumentava a expectativa pelo julgamento definitivo. Agora, restava o momento mais aguardado,
o tribunal do júri, onde acusação e defesa apresentariam suas versões finais diante de 7 jurados. Eles teriam a responsabilidade de responder às perguntas que ecoavam desde o início. O que realmente aconteceu naquela madrugada? Houve homicídio? E qual foi o grau de responsabilidade de cada réu? A morte de Henry Borel deixou marcas que ultrapassaram os limites do processo criminal. O caso não foi apenas mais um julgamento de grande repercussão. Ele se transformou em um divisor de águas no debate público sobre violência infantil no Brasil. Enquanto o processo seguia seu curso no tribunal do júri, o nome de Henry passou a ser associado a iniciativas de conscientização e propostas de mudança legislativa. O pai do menino, Leniel Borel, assumiu papel ativo na defesa de políticas mais rígidas de proteção à infância, defendendo mecanismos de prevenção e punição mais severa em casos de violência contra crianças. O caso também provocou reflexões profundas sobre sinais de abuso que, muitas vezes, podem ser ignorados ou subestimados. Especialistas voltaram a discutir a importância de professores, familiares e profissionais de saúde estarem atentos a comportamentos e marcas físicas suspeitas. A tragédia expôs fragilidades nos sistemas de proteção e reacendeu o debate sobre a responsabilidade de adultos que convivem com menores. No campo jurídico, o processo consolidou discussões sobre a força da prova pericial em crimes sem testemunhas diretas. A análise técnica das lesões, a reconstituição dos fatos e a interpretação dos laudos médicos foram determinantes para sustentar a acusação. Ao mesmo tempo, reforçou-se o princípio de que a decisão final cabe aos jurados, representantes da sociedade. A repercussão também teve efeitos políticos e sociais. Jairo Souza Santos Júnior teve sua trajetória pública encerrada e Monique Medeiros passou a carregar o peso permanente de um dos casos mais comentados do país. Independentemente das estratégias jurídicas, a exposição pública já havia produzido consequências irreversíveis. Mas talvez o impacto mais profundo tenha sido simbólico. O caso de Henry se tornou referência sempre que surge uma nova denúncia de violência infantil. Seu nome passou a representar a urgência de agir antes que sinais de agressão evoluam para tragédias irreparáveis. Ao final dessa história, permanece uma reflexão difícil, porém necessária. A violência contra crianças quase nunca começa de forma abrupta. Muitas vezes, ela deixa rastros. O desafio da sociedade é reconhecer esses sinais a tempo. Este não é apenas o encerramento de um caso criminal. É o registro de uma tragédia que provocou indignação nacional, mobilizou instituições e levantou questionamentos sobre proteção, responsabilidade e justiça. E, acima de tudo, é a lembrança de uma criança cuja história jamais deveria ter terminado daquela forma.